A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 17, versículos 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamo-nos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira me falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, senão fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Meus queridos, chegamos ao capítulo 17 do segundo livro de Samuel, e ainda neste capítulo 17, Davi está em fuga da presença de Absalão, seu filho, evitando um confronto entre família, pois ele não queria, de forma alguma, trazer o mal sobre a vida do seu próprio filho. Mas o que nós vemos revelado no capítulo 17 é que, ao contrário do pensamento de Davi, a intenção de Absalão era de fato de perseguir o seu próprio pai ao ponto de tirar-lhe a vida e assim consolidar o seu governo sobre o povo de Israel. E nós vemos que os reis no Antigo Testamento tinham uma influência muito forte dos conselheiros que estavam à sua disposição. E nós percebemos aqui nesse texto a presença de dois conselheiros. O primeiro era Aitofel, que estava ao lado de Absalão e apoiava as suas decisões. E do outro lado nós temos Uzai, que era o amigo de Davi, que havia ficado em Jerusalém para ser uma espécie de espião para informar a Davi o que se passava no reino. Então nós vamos perceber que Uzai, ele diz que o conselho que Aitofel havia dado não era um bom conselho, porque este Uzai havia aconselhado a Absalão que fizesse coisas que traria o vitupério à família de Davi, à família do seu pai. E então, assim, Absalão, ele atendeu ao conselho dele, e isto provocou a ira de Deus. E o Senhor agora usa Uzai para contrariar o conselho de Aitofel, para que este pudesse então ver que nem todos os seus conselhos seriam atendidos pelo rei. Mas isso para Absalão, para Aitofel, representava uma desonra tão grande, que a Bíblia diz que quando Uzai dá um conselho para Absalão, melhor do que o conselho de Davi, este faz com que ele vá para a sua cidade, vá para a sua casa, e ali ele tire a sua própria vida. Tão decepcionado ficou ele com o conselho que ele havia dado, que não havia sido seguido. Aqui nós vamos ver que
a intenção de Absalão era de fato alcançar o seu pai e tirar-lhe a vida. Vamos contemplar a diferença dos sentimentos que está no coração de Davi e que está no coração de Absalão. Enquanto Davi, ele foge do seu reinado, pois não havia necessidade de ele sair do seu governo, do seu trono. Bastava ele orientar, ordenar aos seus soldados e estes viriam contra Absalão. Ele não seria uma ameaça. Mas Davi não está disposto a lutar contra a sua própria família, contra o seu próprio filho, enquanto que o que nós vemos quando Absalão assume o trono, que a sua intenção é tirar a vida do seu pai. É interessante nós observarmos que nos próximos capítulos esta história ela seguirá, o seu destino, e nós vamos ver qual é o resultado que dá alguém se levantar contra uma autoridade e cheia de egoísmo, lutar contra a vida daquele a quem Deus escolheu. Então, o que nós dizemos, nesta reflexão de hoje é o mesmo que falamos quando Saul perseguia Davi. Davi continua firme, seguindo a confiança de que Deus estava com ele, que ainda que aquela atitude que ele estava tomando parecia ser a atitude de um fracassado, de um derrotado, mas ele preferia entregar a sua vida nas mãos do Senhor do que agir com a sua própria força e trazer maldição sobre a sua vida. Com isso, meus queridos, nós aprendemos que muitas vezes nós temos razão para lutar, para esforçar os nossos braços e pelejar contra aqueles que se levantam contra nós. Mas quando nos submetemos humildemente, às vezes até a fuga, para não lutar contra aqueles que se levantam contra nós, nós entregamos este juízo, esta vingança para o Senhor e Ele opera segundo a sua boa vontade. Às vezes, nós vamos entregar uma situação ao Senhor e nós vamos esperar que essa pessoa morra, que essa pessoa sofra, e às vezes Deus age diferente, Deus opera uma obra diferente na vida dela, e às vezes nós esperamos também que essa pessoa ela tenha um encontro com Deus, ela tenha uma oportunidade de ter a vida transformada, e acaba essa pessoa morrendo em uma tragédia ou coisa parecida. Nós não conseguimos administrar a forma que Deus vai usar para defender a nossa causa. Às vezes vai contrariar a nossa vontade, mas quando nós deixamos isso na mão do Senhor, Ele opera segundo a sua boa vontade. Então confie no Senhor, confie nele, saiba que a vontade de Deus, ela prevalece quando eu e quando você deixa ela prevalecer. Quando nós não interferimos, Davi, ele não quis interferir na vontade do Senhor. Absalão se levantou, Absalão preparou o exército para pelejar contra Davi, e Davi preferiu fugir da presença do seu inimigo, que era o seu próprio filho. Meu querido, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça também ter esta sabedoria de que o Senhor peleja por nós. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue nos acompanhando. Em nome de Jesus.